Esse mês nós vamos falar sobre vida em comunhão, é a série de ministrações. E eu escolhi esse texto de Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7 ao 12. Meus amados, sabe que eu tenho percebido de maneira muito frequente que, na realidade, as pessoas vêm para a igreja e não permanecem. Eu estava vendo aquele livro de consolidação lá, da nossa consolidação. Quando terminamos aqui, nós pegamos o endereço das pessoas, fazemos aquele momento lá de consolidação. E eu estava peguei ali, tive curiosidade de saber quantas pessoas que fizeram a decisão ao lado de Cristo aqui, né? Pelo menos aqueles que estão escritos ali, foram pessoas que fizeram a sua decisão ao lado de Cristo, ou uma boa parte deles, pessoas que voltaram novamente para a igreja, estava afastado ali da igreja, e em um desses domingos, acabou voltando. Tem aproximadamente ali mais de 100 pessoas. Me parece que, eu não estou lembrado bem a data, do final de 2024, né, para o início ali, o caderno, final de 2024, aí entra 2025, agora no primeiro semestre de 2026. Então eu tenho percebido de maneira muito frequente que as pessoas não permanecem. Aí eu não quero falar no contexto da Igreja Bíblica Ágape, de permanecer na igreja como denominação, mas é de não permanecer na igreja de Cristo, não permanecer na igreja, porque as falas que eu tenho dos meus amigos pastores, é a mesma fala que eu estou dizendo a vocês. Os pastores também amigos dizem e falam da dificuldade que nós estamos tendo como pastores de consolidar pessoas. A dificuldade que a igreja está encontrando em consolidar as pessoas. E aí eu me perguntei o porquê que existe tanta deserção das pessoas que aceitam a fé, ou das pessoas que se voltam para a igreja. Mas aí logo depois elas vêm, recebem e depois não permanecem. E aí, pensando junto comigo aqui, quero que você pense junto comigo, eu descobri algumas coisas com essa reflexão que eu fiz. Primeiro, porque as pessoas têm ou recebem uma perspectiva errada do que é vida de igreja. Então, as pessoas recebem e têm uma perspectiva errada do que é vida de igreja. E aí, se elas têm uma perspectiva errada do que é vida de igreja, elas, pelo menos o que eu vejo como pastor, da minha análise pastoral, da minha teologia pastoral, da minha psicologia pastoral, eu tenho três aspectos que muitas pessoas veem e elas terminam não permanecendo. Em primeiro lugar, alguns buscam na igreja um pronto-socorro. E aí eu já vi também, ouvi muitas pessoas falarem que a igreja é um pronto-socorro. Então elas vêm no momento de dor, de luto. Pode observar, nos nossos grupos da igreja, o que mais se pede é oração. Oração em favor do filho que fez isso, e de pessoas que nós nem conhecemos, são amigos dos irmãos, né, amigos de trabalho, os vizinhos, tal, e nós oramos mesmo, né? Então muitas pessoas vêm por conta das suas dores. De repente a pessoa está passando um problema emocional muito grande, um problema financeiro muito grande,
um problema no casamento, descobriu uma doença, uma enfermidade complicada, e aí essas pessoas vêm. Então elas vêm, na maioria das vezes, vêm por suas dores e por suas mazelas. Então essas pessoas entendem que a igreja é um pronto-socorro. Agora, eu gostaria de saber quem é aqui, levante a mão, quem é aqui que gostaria de morar no pronto-socorro? Ninguém. Então, o que acontece? As expectativas delas são sanadas, depois elas fazem o quê? Vão embora. Eu vim para curar o meu casamento já está legal, estou indo. Eu vim porque eu estava com enfermidade, mas eu passei no médico e o médico disse que eu preciso fazer um exame e está tudo bem, então tá bom. Eu estou passando por um problema emocional, mas eu fui no psicólogo e o psicólogo falou que a vida é assim mesmo, tal, então tudo bem. Eu estou passando por um problema financeiro, então eu descobri que uma boa parte dessas pessoas que não ficam na igreja é porque elas infelizmente têm uma perspectiva errada. Então, em primeiro lugar, olhar a igreja como pronto-socorro não é legal. A igreja não é pronto-socorro. Nós não podemos ensinar isso para as pessoas, que a igreja é um pronto-socorro, porque elas vão vir e aí elas sanam as dores dela e depois elas vão embora, porque elas não querem ficar no pronto-socorro. Em segundo lugar, na minha análise, alguns buscam na igreja um lugar de abastecimento, loja de conveniência, um supermercado. Eu vou ali porque ali é legal, né? O louvor é muito bom, acho que a palavra também é legal, é muito boa. Porque lá tem um ministério de louvor e aí eu posso cantar. Lá tem um ministério que eu posso trabalhar. Lá eu vou para me abastecer. Lá tem um ministério de intercessão que pode orar por mim. Lá tem o ministério de mulheres que pode interceder por mim. Tem o ministério de homens, tem conexão de homens que pode interceder por mim. Então essas pessoas, elas buscam uma igreja como lugar de abastecimento e de conveniência. E aí é claro que se não for mais conveniente para ela, o que elas vão fazer? Elas vão embora, porque era somente uma conveniência. Eu vim aqui porque eu quero me abastecer aqui na igreja. E aí, como ela veio para uma conveniência e como o ministério não foi conveniente para ela, não supriu as expectativas delas, aí o que elas fazem? Elas terminam indo embora. Então é esse segundo tipo de pessoas que frequentam as igrejas. Elas vêm para um lugar de abastecimento. Eu quero domingo, é que meu chefe durante a semana é muito saco, eu estou mal durante a semana e eu vim para me abastecer. E aí quando elas encontrarem um outro lugar de abastecimento, elas não vão ficar mais ali. Terceiro lugar, é que alguns buscam na igreja um parque de diversão. Nossa, eu quero adrenalina. Nossa, esse culto é maravilhoso, gente. Nossa, olha, que conferência linda. Gente, que adoração poderosa. Nossa, meu Deus, que maravilhoso. Gente, eu estou amando esta igreja. Eu estou amando esse pastor. Até ele não trocar o culto da do domingo do jogo. Eu estou amando permanecer aqui. Então são esse tipo de pessoas que elas buscam adrenalina na igreja.
Elas querem sempre uma igreja empolgante a todo momento. A pregação tem que estar sempre, o pregador, a música, o louvor. São esses 3 tipos de pessoas que eu vi dentro da minha análise crítica pastoral que frequentam a igreja e que não permanecem. Então nós aqui, na Igreja Bíblica Ágape, precisamos deixar bem claro que as pessoas, para as pessoas, que tipo de igreja nós somos. Então isso precisa estar claro no nosso DNA. Que a gente não é uma igreja que veio emotivar as pessoas. Elas não devem procurar emoções aqui. Aqui não é o lugar, irmãos, de uma montanha russa. E vocês sabem muito bem, e quando alguém vai procurar emoções em outro lugar, suprir as emoções dela, quando aquele momento emotivo acabar, elas vão embora, elas vão desistir. Elas vão dizer, isso aqui está muito careta demais. Esse culto aqui está muito quadradinho. Ninguém pulou, ninguém rodopiou, ninguém fez isso, ninguém fez aquilo. Nessa igreja ninguém profetiza. Por quê? Porque ela gerou expectativa em outro lugar sobre uma forma errada de ser igreja. Então nós precisamos deixar bem claro para as pessoas que tipo de igreja nós somos. Claro que a igreja pode ser vista de várias formas, e com certeza, muitas delas são vistas de forma errada. Mas para nós aqui da Igreja Bíblica Ágape, e eu entendo que a igreja, irmãos, ela é corpo e família. Amém? Repita comigo, corpo e família. Porque a gente vai encontrar muita gente assim. Não, eu faço parte da igreja. Você faz parte? Faz parte da igreja? Eu faço parte da igreja. Só que eu não vou na igreja porque na igreja tem muita gente tóxica. São pessoas que querem a cabeça, mas não querem o corpo. Elas querem Jesus, mas elas não querem o corpo. Então nós aqui, eu como pastor desta casa, eu entendo que igreja é corpo e família, onde que todos que verdadeiramente estão ali, encontraram lugar para pertencer. Para pertencer, para congregar. E não somente pertencer e congregar, mas nós entendemos que todos que um dia aceitaram a Cristo como Salvador, você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa manhã, você deve assumir um compromisso com a igreja que você pertence. Por isso que eu lhes trouxe, melhor dizendo, esse texto como uma fotografia do que é vida de igreja. E o que é ser igreja, tomando como exemplo essa igreja que eu acabei de falar, esse texto. Essa igreja aqui era uma igreja na cidade de Troade. 20 séculos atrás. E eu olho nessa igreja um modelo de igreja que deve ser replicada na realidade, o que é vida de igreja. A igreja não é um evento, não é um programa, não é uma instituição religiosa que funciona aos domingos e durante a semana. A igreja é um organismo vivo, pulsante, sobrenatural. Ela é o corpo de Cristo em movimento na terra. Ela existe porque Deus, em sua soberania eterna, decidiu que a redenção da humanidade não seria vivida isoladamente. Não tem redenção com isolamento. Eu sou crente, mas eu fico em casa.
Eu sou crente, mas eu não quero participação em nada desta casa. Eu quero vir, chegar, sentar e aqui e ir embora. Tudo bem, meu irmão, a gente não vai obrigar você a fazer isso. Mas para nós dessa casa, isso não é ser igreja. Ela existe como corpo e foi ela que Deus colocou para a redenção. Você não foi salvo para viver sua fé sozinho. Você foi inserido no corpo. Quando lemos Atos capítulo de número 20, não estamos lendo apenas um relato histórico de uma viagem apostólica e missionária. Estamos lendo uma radiografia da vida da igreja primitiva. E aquela igreja primitiva em Troade, que nós acabamos de ler, não se reunia por obrigação religiosa. Ela se reunia porque havia algo nela que transbordava e que precisava ser compartilhado, que só fazia sentido quando vividos juntos. Só faz sentido ser igreja se viver junto. Não faz sentido ser igreja individualmente. Não faz sentido ser igreja isoladamente. Comunhão, que no grego é koinonia, não é simplesmente estar junto, é compartilhar a mesma vida, é ter partes comuns, é ser tecido no mesmo propósito. A igreja primitiva não se reunia por obrigação, irmãos. E é exatamente isso que o texto de Atos, capítulo de número 20 e versículo de número 7 nos revela. Numa cena aparentemente simples, uma reunião noturna num cenáculo em Troade, estão escondidos 7 pilares que eu descobri da comunhão de uma igreja. 7 realidades que toda igreja genuinamente cristã, cristocêntrica experimenta. Se ela não tiver esses 7 aspectos, não é igreja. Sete marcas que distinguem uma comunidade viva de uma estrutura religiosa morta. Olhe ao redor, olhe do seu lado. Essa pessoa faz parte dessa igreja. Olhe atrás, essas pessoas fazem parte dessa igreja. Então você foi convidado para viver em comunidade. Então vamos lá, rapidamente, que eu quero ensinar para vocês, eu quero impartir para vocês 7 marcas que distinguem uma igreja. Em primeiro lugar, rotina. Em segundo lugar, propósito. Em terceiro lugar, visitações extraordinárias. Em quarto lugar, paga preços. Em quinto lugar, tem unção. Em sexto lugar, passa por decepções. E em sétimo lugar, experimenta milagres. Isso tudo baseado em Atos capítulo 20 e versículo de número 7. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Atos capítulo de número 20 e versículo de número 1. Coloca aí, meus amigos, por favor, meus amados. Atos 20, desculpa, 7. Atos 27, o texto que nós acabamos de ler. Eu gostaria que vocês lessem comigo a primeira parte só até a vírgula. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Mais uma vez, não, só até a vírgula. No primeiro dia. Então isso quer dizer que a igreja lá tinha rotina. E aí a gente precisa explicar um pouco sobre essa ideia de rotina. Quem gosta de rotina aqui? Pois é, sabe por quê? Escuta, quem tomou banho dentro dessas 24 horas, levante as mãos. Quem tomou banho dentro dessas 24 horas, levante as mãos. Eu vou falar novamente para você entender, tá? Dentro dessas 24 horas, quem tomou banho, levante as mãos.
Se essa pessoa não levantou, sai de perto dela. Porque se dentro de 24 horas você, eu sei que está frio, mas se dentro de 24 horas você não tomou banho, tem alguma coisa errada com você. Quem escovou os dentes hoje de manhã? Se você não escovou, sai de perto dele, irmão. Isso é o que, irmãos? Rotina. Você gosta? Às vezes não. Mas é necessário? É necessário? Então, rotina faz parte de uma igreja e é necessário. Observe o texto, que no primeiro dia da semana eles estavam reunidos. Isso era o quê? Rotina. Eles estavam lá no primeiro dia da semana. A rotina é o esqueleto da vida em comunhão. O primeiro dia da semana não era uma data aleatória, era um dia de culto. O dia em que a igreja intencionalmente parava tudo para se reunir. Rotina não é mediocridade, rotina é fidelidade estruturada. Comunidade que desprezam a regularidade acabam se tornando esporádicas e logo invisíveis. A disciplina de se reunir, de honrar o dia, de estar presente mesmo quando não há emoção. Hoje eu não estou emotivo para ir para a igreja. Já viu gente assim? Hoje eu estou triste. Hoje eu estou com raiva do meu marido. Ele roncou demais hoje à noite, não vou. Nossa, eu estou com a dor aqui no osso da língua que não vou para a igreja. Mas amanhã você vai trabalhar. E levanta cedo. E se correr, e se chegar atrasado, leva bronca. E se chegar atrasado de novo, leva advertência. E se chegar atrasado novamente, leva suspensão. E se ficar chegando atrasado direto, o que vai acontecer? Então essa igreja tinha rotina. Então participar dos cultos é rotina. A célula pode ser desgastante, é rotina quinzenalmente, mas faz parte de uma comunidade saudável. Reuniões faz parte da comunidade saudável. Agora pela manhã, que hora que você levantou, Tiaguinho? Que hora que você levantou? A horas? 6, para estar aqui. Rotina pela manhã, ele tem um compromisso aqui com o ministério de louvor. Eu vejo as meninas aqui, a Cris, o Gleison, com aquelas crianças, a Sara, que vêm logo de manhã. Elas sabem, as pessoas sabem, existe uma rotina, e rotina precisa ser respeitada. Uma igreja sadia tem rotina, gente. E quando a igreja não aceita rotina, vai, sabe o quê? Procurar outra igreja, outra denominação. Porque não aprendemos. Essa igreja se reunia no período, e esse período eles tinham a oportunidade de estar lá. Não subestime o poder de aparecer no culto. O inimigo não tem medo de quem aparece uma vez. Ele teme quem tem rotina e aparece sempre, mesmo emburrado. Mesmo quando a gente não quer. O meu eu, estou falando, o meu eu queria ficar em casa deitado, sim ou não? O meu eu não queria jejuar, passar 40 dias, estar agora de jejum. 12 horas de jejum. Não queria. Mas existe uma rotina estabelecida, foram 40 dias de jejum para viver em comunidade. Por isso que você fica insatisfeito com as coisas, irmãos. Por isso que a gente vê uma geração insatisfeita com tudo, porque elas não admiram as rotinas da vida dela.
a sua presença regular nos cultos, nas células, no meio da igreja, é uma declaração que você não desistiu de servir a Jesus, e de que você crê, de que você pertence a um lugar. Então, vida em comunhão tem o quê? Rotina. Repita comigo, vida em comunhão tem rotina. Quem está casado há mais tempo aí? Eu acho que é o Edivaldo. Edivaldo, quantos anos você está casado, Edivaldo? 45. Eita, Jesus do céu. Ó, deu até um rupio, ó. É? Eu acho que o Edivaldo é quem tem, o Edivaldo e a Luzinete é quem tem mais tempo de casado aqui. Irmão, tem dia que eu olho para Neuza assim, eu levanto assim, eu falei, Jesus do céu. E eu tenho certeza que tem dia que ela olha para mim e fala assim, é com isso que eu casei. Mas a gente está junto há 36 anos. Porque é rotina. Não adianta, é rotina, os filhos são rotina. De manhã tem que ir para a escola, tem que voltar. Os meninos fazem cocô, tem que limpar a fralda. Um monte de coisa, é rotina. Deixa eu correr aqui. Segundo, em primeiro lugar, uma vida, uma igreja saudável tem o quê? Tem rotina. Então, quinzenalmente essa igreja tem pequeno grupo. Quinzenalmente essa igreja tem rotina. Segundo, está no versículo de número 7. Volta lá, João, por favor, meu filho. 27. No primeiro dia da semana é o quê? Rotina. Quando nos reunimos para partir o pão, isso significa o quê? Que é uma igreja que tinha propósito. Tinha propósito. Eu acredito que se eu fizer uma pergunta aqui, irmão, por que você levanta a mão na hora da adoração? Eu acredito que uma boa parte vai dizer assim, porque o outro levantou. E você tá levantando as mãos aqui nessa igreja no momento da adoração, quantos anos? 5 anos. E você sabe para quê? Não sei. Então a igreja tinha uma rotina, mas a igreja tinha o quê? Tinha um propósito. Tudo tem um propósito, irmãos. Irmãos, está aqui, esse tablet tem um propósito. O meu chazinho aqui tem um propósito. O celular tem um propósito. O retorno tem um propósito. O microfone tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. E aí, eu fico pensando, quando eu pergunto para as pessoas assim, irmão, qual é o seu propósito? Você sabe que eu não sei, pastor, qual é o meu propósito? E quantos anos você está na igreja? Ixi, eu estou na igreja há uns 20 anos. Já pensou? Caminhar 20 anos sem propósito? Pois essa igreja, ela tinha propósito. Eles não se reuniram por hábito vazio. Eles se reuniram para partir o pão. A ceia do Senhor era o epicentro de tudo. Isso significa que toda reunião da igreja verdadeira tem um propósito. Diga, quando a igreja se reúne, tem um propósito. Diga, e o propósito maior é glorificar a Jesus. A comunhão tem propósito teológico, escatológico também. Quando a igreja perde o propósito, ela se transforma num clube social ou num espetáculo. Mas quando ela mantém o partir do pão como seu centro, quando ela tem Jesus como cristocêntrico, ou cristocêntrico, que é Jesus, a proclamação da morte e da ressurreição de Cristo, ela permanece como coluna
como coluna verdadeira. O propósito ancora a comunidade, irmão, se firma em propósitos. Então, cada vez que nós nos reunimos como corpo de Cristo, devemos nos lembrar: você não está num show pirotécnico, não estamos em um evento, não estamos numa conferência de autoajuda. Você está proclamando a morte até que Ele venha. Isso é glorioso, isso é eterno, e isso é vida de comunhão e propósito. A ceia tem um propósito. Estar aqui em frente a esta mesa tem um propósito. Mas em terceiro lugar, a igreja também tem oportunidades extraordinárias. Versículo 7, isso pode deixar. Quem era que estava na igreja? Quem era que estava na igreja? Quem era que estava na igreja? Mais uma vez, quem era que estava na igreja? Paulo, irmãos. Eu pagaria qualquer valor para ouvir Paulo. Fisicamente, hoje ouvimos, né? Podemos ler, fazer as leituras dos seus escritos, dos seus ensinos. Mas já pensou? Uma igreja, irmãos, que estava recebendo o apóstolo. Uma igreja que estava recebendo um homem que eles não sabiam se Paulo iria retornar novamente para a igreja de Troade. Então eles estavam ali na expectativa, receber alguém. Então, quando nós estamos em uma igreja alinhada com propósito e alinhada também com rotina, a igreja também pode experimentar momentos extraordinários. Repita comigo: momentos extraordinários. Mais uma vez, momentos extraordinários só se vive em comunhão com os irmãos. Naquela noite em Troade havia algo mais do que uma reunião comum. Havia um apóstolo na casa. Paulo estava de passagem, era sua última visita. Ele partiria no dia seguinte. Aqueles discípulos não sabiam que aquela seria a última vez que veria o apóstolo pessoalmente. As oportunidades, queridos, extraordinárias de Deus raramente se anunciam com fanfarras. Sua presença numa comunidade viva te coloca no caminho de visitações de Deus. Você está em um ambiente, quando você se reúne com um crente, quando você se reúne nas células, quando você se reúne no curso, você está dando oportunidade de visitações extraordinárias de Deus. Eu vejo, irmãos, eu sinto as pessoas nas lives, mas as pessoas sem perspectiva, porque simplesmente estão recebendo os irmãos. Quando a igreja se reúne e tem aquele momento de rotina do pequeno grupo, irmãos, e tem um propósito naquele pequeno grupo, existe uma porta de manifestações extraordinárias de Deus. É aqui. É em uma igreja, em comunhão, que recebemos visitações extraordinárias. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mensagens que podem mudar a nossa história, palavras que podem mudar a nossa trajetória, irmãos. Quem falta às reuniões perde mais do que um culto, perde um elo de sua cadeia de formação, perde uma palavra que Deus havia preparado especificamente para você. Aleluia. Paulo estava lá. O Espírito Santo
está sempre lá onde a igreja se reúne em seu nome. Toda vez que você se posiciona em comunhão com a igreja, você se posiciona no fluxo das oportunidades divinas. Você nunca sabe o que Deus reservou para a próxima reunião. Você nunca sabe, nós nunca sabemos o que Deus reservou para amanhã no Segunda na Casa. Nós não sabemos a oportunidade que Deus está nos dando para o próximo encontro com Deus. Nós não sabemos que Deus está nos dando, o que Deus está nos dando a oportunidade para o próximo 30 semanas, para o delas, para a conexão de homens, para o papo reto. Existe sempre uma conexão de Deus para a nossa vida e o que Deus quer fazer naquele dia, irmãos, e naquele lugar. Mas escuta, nós temos, claro, uma rotina, nós temos um propósito e nós temos também oportunidades extraordinárias, mas toda comunidade saudável tem um preço a pagar. Não tem jeito, tem um preço a pagar. Olha o texto, capítulo de número 20 e versículo de número 9, por favor. Passa do 7 para o 9, meus irmãos, por favor. Isso. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Repita comigo, longo discurso. Não fique tranquilo que eu não vou me alongar como Paulo. Mas aquela igreja pagou um preço. E não adianta eu falar para você que ser cristão não vai pagar preço, porque vai. Todos nós vamos pagar um preço. Escuta, eu falei aqui do pessoal do louvor aqui, é pagar preço. Tem que chegar mais cedo. É pagar preço. Eu paguei um preço para ministrar, porque eu aprendi, eu busquei, eu me inseri dentro do texto, é pagar preço. E a igreja entrou de uma igreja saudável também paga preço. Liderar paga preço. Fazer sinais paga preço. Ele estudou. Tudo tem um preço a pagar. Tudo tem um preço a pagar, irmãos. A mensagem foi tão longa que chegou à meia-noite, os discípulos estavam cansados, trabalhavam de dia e adoravam à noite. Eutico estava sentado na janela, vencido pelo sono. A vida em comunhão tem um custo. Ela exige presença quando você está cansado, doação quando você está vazio, persistência quando a carne chama por descanso. Ninguém constrói uma vida de comunhão genuína sem sacrifício. O conforto é o maior inimigo da comunhão profunda. Quem só aparece quando é conveniente, quem só serve quando está inspirado, quem só doa quando sobra, esse nunca conhecerá a profundidade do que é ser igreja. Tem um preço a pagar. Mas atenção, o preço que Paulo cobrou deles, Cristo cobriu tudo. A mensagem que os manteve acordados plantou eternidade em seus corações. O cansaço que sentiam naquela noite foi recompensado com um milagre que mudou a história daquela cidade e daquela igreja. Todo preço pago na comunhão tem retorno sobrenatural. Todo preço pago em comunhão, já viu, irmãos? Não dá certo. Marcou um horário para ensaiar, marcou um horário para estar aqui. Um chega 10 minutos, 15 minutos depois, 20 minutos, meia hora depois, e quer que o louvor seja uma bênção, quer que a ministração seja uma bênção. Não é, é preciso se organizar, tem que pagar um preço. Você pode até encontrar outro lugar para você não pagar preço. Mas tudo que você fizer na vida tem que pagar um preço. Amanhã você vai trabalhar. Final do mês você tem o seu salário, mas você precisa pagar um preço lá no seu trabalho.
Quinto, a igreja também tem unção e tem glória. Havia muitas lâmpadas naquele lugar. O texto registra um detalhe aparentemente técnico. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, mas para que os olhos proféticos que nós estamos tendo, melhor dizendo, para esse texto, é muito mais além. É muito mais do que uma iluminação prática, visível ali. Lâmpadas representam os filhos de Deus reunidos, cada um portando a luz do Espírito. Quando a igreja se reúne, as luzes se multiplicam, e juntos uma igreja brilha muito mais. A unção não flui do mesmo modo sobre o indivíduo isolado e sobre o corpo reunido. Há uma dimensão de glória que só se manifestará na Assembleia dos Santos. Davi entendeu isso e disse: como é bom e agradável que os irmãos vivem em unidade. Ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A comunhão é o endereço do milagre. Aquele aposento superior estava cheio de luz, e toda vez que esta igreja se reúne, o céu vê um aposento superior, cheio de lâmpadas apostólicas e proféticas, lâmpadas espirituais. Sua presença ilumina o ambiente lá no seu trabalho, sua ausência deixa uma escuridão que ninguém mais pode cobrir. A glória precisa de você no lugar certo. Tinha muitas lâmpadas naquele lugar, e me faz pensar que seria muito mais fácil se cada crente que entrasse aqui já viesse aceso de casa. Não precisava os louvores, ficar com a manivela aqui, falando, e mandando dar glória, e mandando pular, e mandando fazer isso, e mandando fazer aquilo, e tal. Por quê? Porque lâmpadas apagadas, irmãos, não influenciam os lugares. E os pregadores precisam de sermões melhor, sermão maior, sermão com mais qualidade, com mais técnica, irmãos, e com imposição de voz, para chamar a atenção de fulano, de ciclano. Não precisaria disso se toda a igreja já viesse acesa de casa. Eu já falei para vocês que eu não concordo que é o louvor que tem que pegar fogo com a igreja. O louvor anima a igreja. Louvor é para adorar o Senhor. Aleluia. Levantar as mãos é sinal de rendição a Ele, irmãos. Aí observe a dificuldade que temos, meus amados. É verdade. Aquele aposento estava cheio de luz, e o milagre aconteceu. Mas eu quero falar também, para a gente ir para o final, que a igreja também tem decepções. Sair o que nós não ensinamos para as pessoas. Queremos mostrar que essa igreja é mais capaz. Queremos mostrar que todos os santos aqui são impecáveis. Que todos nós nunca erramos, nunca falhamos. Queremos mostrar isso para as pessoas. Mas olha só o que diz o texto. Atos capítulo de número 20, versículo de número 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. No meio da glória, no meio da unção, no meio de mensagens poderosas, no meio de louvores contagiantes, um jovem chamado Eutico caiu do terceiro andar, caiu durante uma reunião, caiu enquanto o Espírito estava se movendo. Um homem que caiu quando o Espírito estava se movendo. Confesso para vocês que eu gostaria de apagar muitas coisas que eu vi, muitas coisas que eu ouvi. Confesso que tem coisas que eu gostaria muito de não ter escutado, de não ter dado o meu ouvido para ouvir,
aquela situação, aquela circunstância. Confesso para vocês isso. Mas caiu. Ele estava lá no meio. Será que os diáconos não viram? Será que os pastores, os bispos daquele lugar não viu que Eutico estava sentado em uma janela, gente? Ninguém viu Eutico ali. Nem Paulo, que estava pregando, viu. E deu um alerta para ele: menino, desce daí, menino, que tu vai cair. A decepção é parte da vida em comunhão da igreja, porque pessoas fazem parte da comunhão, pessoas que têm fraquezas e limitações, temporadas de sono espiritual. Tem pessoas que têm temporada de sono espiritual em qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer ministério. Você vai escutar que alguém caiu, que um pastor caiu, que um pastor adulterou, que alguém fez algo inacreditável, que você pensa assim: meu Deus, essa pessoa não é crente, por que ela fez isso? Então, para mim, a questão não é se alguém vai cair. Eu quero te dar uma palavra e dizer: eu lamento muito você que veio aqui, ou você que está me ouvindo, ou você que já é crente aqui, que fica dizendo: ai meu Deus, mais um, mais fulano, mais ciclano, mais beltrano. Eu quero dizer que sempre alguém vai cair dentro da igreja. As decepções vão vir. A questão é que a igreja, ou melhor dizendo, a questão é o que a igreja fará com alguém que caiu. E é nesse momento que se revela a comunhão da igreja. Não é quando cai, porque quando cai a natureza nossa. A igreja em coinonia, a igreja em comunhão, ela parou para levantar Eutico. Eu estou falando de uma igreja cristocêntrica, porque eu conheço esta casa, e nós sabemos esse púlpito, sabemos o que pregamos aqui, sabemos como conduzimos a igreja. Mas eu quero dizer para você que as pessoas não vão ouvir às vezes, elas vão adormecer espiritualmente, elas vão fazer coisas que eu não sei, que eu não gostaria que elas fizessem. Terceiro, Eutico caiu, e isso abalou muito a reunião. Eu já fiquei triste, já fiquei muito triste, irmãos, quando uma pessoa caiu. Fiquei muito triste, porque eu amava profundamente aquela pessoa, e quando eu ouvi aquilo, eu falei: meu Deus, tanto tempo comigo, será que o falho fui eu? Será que foi eu que não dei ouvidos? Será que não foi eu que não dei atenção? Será que não foi eu que não estava perto? E confesso para vocês que em determinado momento abalou a minha fé. Fiquei pensando: meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor? Por que o Senhor? Por que o Senhor? Por que o Senhor? Abalou aquela reunião, mas não destruiu a igreja. Teve um tempo aqui, não aqui nesta casa, mas em outro lugar, que quase, irmãos, eu vi a igreja bíblica Ágape assim se rebentando, porque aconteceu um fato bem dolorido, que a gente não teve discernimento, sabe, irmãos, ali para tomar uma atitude, porque tem coisas que são assim. Eu não sei de tudo, a gente não sabe de tudo, e
se levantou algumas pessoas e disse, ficou dizendo para um e para outro, sabe, ficou dizendo para um, olha, tá vendo, esses pastores não têm poder, especialmente esse pastor aí, pastor Paulo não tem autoridade, não tem poder, entendeu? Irmãos, e aquilo foi um burburinho que eu falei assim, Jesus do céu, Jesus, cobre com teu sangue, Jesus. Tentamos reunir para a gente conversar sobre o assunto, mas não teve. E aí as pessoas, algumas dessas pessoas acabaram indo embora, saindo da nossa igreja. Mas foi um dos momentos mais difíceis também que eu vi um abalo. Foram 2 momentos que eu vi um abalo muito grande, que eu falei assim, meu Deus, agora não dá. Mas sabe o que aconteceu? Abalou a igreja, mas não destruiu a igreja. A igreja pode se abalar, mas a igreja é indestrutível. Eu vou dizer, irmãos, repetir, a igreja é indestrutível. Eu vou repetir, a igreja é indestrutível. Eu vou dizer novamente, a igreja é indestrutível. E para a gente encerrar, para a gente participar da ceia, por favor, fique de pé. Mas o último é que a igreja tem milagres e tem restauração. Toda a igreja parou para socorrer Eutico. A igreja parou o culto. A igreja parou o momento da comunhão. Parou tudo para socorrer ele. Quando Eutico caiu, Paulo interrompeu sua ministração. E toda a igreja desceu as escadas. Todos pararam o que estavam fazendo. Paulo se deitou sobre o jovem. Esse é um ato apostólico e profético de impartição de vida. E declarou: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. A igreja sabe restaurar. A igreja pode restaurar. A igreja que possui uma autoridade genuína, ela está pronta para restaurar o caído. O milagre não aconteceu porque Paulo foi convocado de fora. O milagre aconteceu dentro da comunidade, no meio da reunião. Pelo corpo, melhor dizendo, que decidiu não deixar o caído para trás. A restauração de Eutico foi uma obra coletiva de toda a igreja de Troade. Todos desceram, todos oraram, todos esperaram e todos receberam de volta o jovem caído que estava como morto, irmão. Isso aqui não é uma figura de linguagem, né? Parece que estava morto. Eu acredito no que a Bíblia diz. Eutico morreu, mas a igreja parou tudo para ressuscitar Eutico. Sabe o que significa isso? Vida em comunhão de uma igreja, para o que for para ressuscitar alguém. Aleluia, glória a Deus. Isso é vida em comunhão, em sua expressão mais poderosa. Uma igreja que interrompe qualquer programa por uma pessoa, que enxerga o caído antes de continuar a pregação, que não abandona quem está no chão, que restaura com autoridade apostólica e profética e com amor sobrenatural. Eutico foi levantado, a igreja inteira subiu de volta para partir o pão. O milagre não interrompeu a comunhão, porque milagre não interrompe comunhão, milagre completa a comunhão. Eu quero convidar os introdutores aqui. Você está numa igreja que não é acidente de história, é fruto da escolha divina, suor apostólico e profético, de sacrifício pastoral, de fidelidade de homens e mulheres que decidiram que Deus merecia o melhor deles. 18 anos de vida em comunhão dessa casa, 18 anos de lâmpadas acesas, 18 anos de pão partido, de quedas superadas, de milagres que mudaram famílias, de uma coinonia que o inferno tentou destruir e não conseguiu.
A pergunta que o Espírito Santo faz nesse dia é: você frequenta essa igreja? Você que está aqui nesta manhã, você frequenta a igreja? Ou você é a igreja? Porque há uma enorme diferença entre consumir a igreja e pertencer a ela. Há uma diferença entre aparecer nos cultos e ser parte da vida do corpo. Há uma diferença entre sentar nas fileiras e ser lâmpada no cenáculo. Eutico caiu no meio da reunião e toda a igreja parou. Não foi somente o pastor, não é o pastor somente que tem obrigação de ir lá levantar o caído. A Bíblia diz que toda a igreja parou, porque o pastor sozinho não dá para ressuscitar todos. Porque quando você vive em comunhão verdadeira, a dor do outro para você importa. A crise do irmão tira o seu conforto. O caído não fica no chão, porque você está lá, nós estamos lá. Eu quero que todos vocês podem distribuam, por favor. Pode distribuir os cálices. Esta é a igreja que Deus está reedificando nessa geração. Uma geração ou uma igreja que tem rotina, sem religiosidade. Tem propósito, sem formalismo. Oportunidades extraordinárias que elas não desperdiçam. Disposição para pagar preços. Unção que não apaga suas lâmpadas. Maturidade para atravessar decepções. E poder apostólico e profético para levantar os que caíram. Infelizmente, ainda vão cair. O ano de servir como Jesus não é um slogan. É uma convocação profética. Jesus serviu em comunidade. Com 12, com 70, com 120. Ele não salvou o mundo sozinho, como método. Ele formou um corpo e enviou esse corpo ao mundo. E hoje, Ele está dizendo para a Igreja Bíblica Ágape: hoje, coinonia, sejam corpo, sejam lâmpadas, e restaure os caídos. Não permitam, irmãos, que a vida corrida tire o tempo de ligar para o outro, de mandar uma mensagem para o seu pastor de região, para dizer para ele que ele pode contar com você. Ou é somente no seu período de tribulação que você liga para o seu pastor e diz: olha, pastor, preciso de uma oração. Eu também sou homem, eu também tenho família e eu sou limitado. Todos nós precisamos de uma palavra liberada de Deus para a nossa vida. Então ligue para alguém, olhe. Obrigado, meu filho, obrigado, viu? Então não permita que a sua vida corrida te tire o tempo e que socorra quem. Aliás, quando alguém ligar para você no período da noite, precisando de uma oração, não liga para o seu pastor e diz: pastor, olha, fulano de tal precisa de oração. Você mesmo, a igreja, você mesmo pode orar, você mesmo pode visitar o enfermo, você mesmo pode levantar o caído, porque eu e você, essa igreja, está aprendendo a viver vida em comunhão, para a glória do nome santo de Jesus. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Aleluia.